Oi, pessoal! E aí? Vocês conseguiram responder o questionário? Foi legal? Como é que foi a disputa? Espero que sim. Tenham elaborado esses questionários mais no intuito de vocês se divertirem e poderem aprender de uma maneira lúdica, tá? Para que a gente possa estar reforçando as informações que estão sendo repassadas para vocês durante esse treinamento, que é de extrema importância. Então, o exercício ajuda a gente a recapitular, né, e a fixar aquele conteúdo que está sendo direcionado. Bom, no último vídeo a gente falou sobre a busca a partir de livros, né? A busca por livros, desculpa, a busca por periódicos, por revistas científicas. Hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre a questão da busca por base de dados, né? E o que seria essa base de dados, Luana, né? Provavelmente você já deve ter se deparado em alguns momentos com essa base de dados nas pesquisas da vida pelo Google, né? A Cielo, por exemplo, é uma base de dados comum, né, que a gente lidar com ela quando a gente faz pesquisas mais voltadas assim para documentos em PDF, por exemplo. E a base de dados, ela é nada mais nada menos do que um conjunto de dados, né, que tem relação entre si, por exemplo, de uma área de conhecimento, digamos. E qual o objetivo dela? É trazer, né, nos ajudar, permitir a recuperar a informação de maneira atualizada, tá? Então, as revistas buscam estar indexadas nas bases de dados para poder facilitar o processo de recuperação da informação. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre ela, né? Primeiramente, a gente tem a aba Busca por Título, que, como o próprio nome diz, se nós já soubermos o nome da nossa base, é só nós digitarmos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Cielo e ele vai enviar e trazer para mim todas as Cielos e suas diversas naturezas. Cielo livros, Cielo artigos de textos completos, tá? Então, aqui ele me trouxe as bases de dados que eu pedi, do qual a Cielo fomenta. Então, quando a base de dados ela é brasileira, ela é nacional, a bandeirinha do Brasil está sempre ao lado, tá? Esse izinho aqui que nós estamos vendo, antes do i, nós temos o tipo da base, porque a base de dados ela pode ser tanto de texto completo, mas ela pode ser uma base de dados, por exemplo, só de outras fontes, ou só de resumos, ou só de referenciais, ou só de livros, né? Então, eu sei que se eu estou atrás de um artigo, eu não vou procurar um livro, né? Eu vou procurar, se eu estou atrás de um artigo, eu não vou procurar numa base de dados de livros. Se eu estou atrás de um livro, eu não vou procurar numa base de dados só de textos completos com artigos, né? Ou uma base de dados voltadas para dados estatísticos, né? Como, por exemplo, a Cielo Citation. Então, aqui no tipo, é bom estarmos atentos para que nós possamos direcionar o tipo de base que nós queremos trabalharmos, né? Então, por exemplo, na base Cielo, aquela revista que nós vimos, Ação Midiática, pode vir a ser encontrada, porque ela pode estar indexada. Então, a base de dados, ela reúne, né, essas informações, né, esses tipos de conteúdos, seja de texto completo, né, como as revistas, como os periódicos de artigos, ou de outros de diversas naturezas, como a gente vai poder ver aqui no tipo. Nesse izinho, nós vamos ter informações sobre essa base, que também é outra coisa muito importante para a gente se ler. Ele vai dar uma descrição do que a base traz, né? Ele vai dizer, reúne uma coleção de revistas científicas em psicologias e áreas afins, é fruto da parceria entre a Biblioteca Virtual de Saúde e a Associação Brasileira de Editores Científicos da Psicologia. Vai falar da cobertura, né? Aqui, que diz que possui artigos com texto completo, para acessá-los, veja o registro completo do artigo, né? Vai trazer a URL do editor, o endereço, e diz informações que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, importantes, sobre os chamados operadores booleanos, que são certos comandos que a gente utiliza para ajudar a gente na recuperação da informação, ou seja, são estratégias, tá, que a gente utiliza para ajudar. Então, nesse caso, essa é uma base de dados, por exemplo, que o operador booleano, note, não pode ser usado, porque ele não funciona. Então, quando a gente chegar na parte de operador booleano, eu vou voltar para cá para a gente poder ver essa informação que tem aqui e que por agora, quem não tem conhecimento, quem nunca trabalhou com operador booleano, pode estar viajando, tá? Então, para eu ter acesso à base de dados, eu vou clicar nela
e automaticamente o site vai me redirecionar para a interface da base de dados, tá? Nesse caso aqui, a Cielo Livros, onde eu vou estar fazendo minha pesquisa, tá? Por assunto e optando por trabalhar com todas as editoras ou apenas com a editora que eu desejar. Retomando aqui a busca por base, eu vou voltar e nós vamos ter, pô, Luana, eu não conheço nenhuma base de dados da minha área, eu gostaria de conhecer. Então, o que é que a gente faz? Seleciona a aba Busca por Área do Conhecimento, vamos novamente na opção Ciências Sociais Aplicadas e vamos procurar aqui a comunicação que tem 86 bases disponíveis. Peço para enviar, ele vai me trazer todas as bases, né? Na primeira coluna nós temos o nome da base, na segunda coluna nós temos o tipo da base, né? Se é uma base de referenciais com resumo, se é uma base de textos completos, e voltar acessando ela para ter contato com a bibliografia que ela me disponibiliza, ok? Então, as basezinhas que tem a bandeira do lado, eles vão estar trazendo para mim, dizendo para mim que a base é brasileira. Lembrando que nós temos também muitos repositórios institucionais. E o que são esses repositórios institucionais? São justamente a produção científica de determinadas instituições, tá? Por exemplo, a GUAICA, que é o repositório institucional da Universidade Federal de Pelotas, né? Ela está aqui. Então, ela é um repositório institucional onde você vai encontrar TCCs, dissertações, teses, tudo aquilo que foi produzido na Universidade Federal de Pelotas. E aí, eles têm os recortes dele, eu não sei como é, mas no caso da UFPB, nosso repositório institucional digitalizado está de 2010 para cá. Pode ser que você encontre outros artigos anteriores? Pode, mas bem pontual. Por exemplo, tem alguém que está pesquisando sobre o processo de comunicação entre quilombolas. Estou inventando aqui uma coisa, tá? E aí você viu lá, caramba, eu achei aqui uma dissertação que me interessa, mas ela não está disponível, ela é de 2009, a gente já começou a digitalizar a partir de 2010. Aí você solicita à universidade, né, a biblioteca, essa dissertação. O pessoal digitaliza e disponibiliza dentro do repositório, não é no seu e-mail, tá? Por quê? Porque ele precisa ter um alcance para toda a comunidade. Então, você vai ser avisado que aquilo que você solicitou foi digitalizado, está disponível no repositório, que a gente vai ver depois um pouco sobre ele, e você vai lá e baixa a fonte que você solicitou, a bibliografia que você solicitou, tá? Mas é bem pontual, né, esses espaçamentos. No geral, a digitalização ela é de fato de 2010 para cá. É um trabalho bem minucioso, bem bacana que o pessoal está fazendo para vocês. Então, aqui nós temos, por exemplo, o repositório institucional da Univates, né? Então, eu vou lá, clico, ele vai me direcionar para a interface da Biblioteca Digital da Univates e eu vou ter contato com toda a produção, né, que ela tem aqui dos trabalhos de conclusão de curso e outras publicações. Ok? Essa é a forma que nós temos de pesquisar nas bases de dados. Bases de dados, como a gente falou, é um conjunto de dados que tem relação entre eles, né? Entre si. Então, pode ser por uma área de conhecimento ou por uma natureza de documento e que nos permite recuperar a informação de maneira atualizada, ou seja, eles agregam, né? Eles, na verdade, não é nem agregar a palavra certa, eles juntam, né? O conjunto é isso, né? Eles fazem com que aquelas informações estejam dentro daquele determinado espaço, né? Base de dados, é uma base onde você encontra dados, onde você encontra informações, a fim de que você possa recuperá-las, tá bom? Então, esse é o caminho da base de dados. Nós temos a última opção aqui, que é a busca avançada, onde, na busca avançada, nós vamos poder estar encontrando o tipo de... Luana, eu não quero fazer a pesquisa por base, está me aparecendo aí referencial só resumos, base de dados só de resumo. Também não quero trabalhar com dados estatísticos, eu só quero textos completos. Então, eu venho aqui, ó, seleciono textos completos, seleciono minha área de conhecimento. Nesse caso, ele vai dar um alcance maior. Não vai trazer só a área da comunicação social, mas vai trazer toda a área das ciências sociais aplicadas. Vai enviar e vai me aparecer aqui a lista
das bases de dados só de textos completos disponíveis, tá? Para minha área de conhecimento. A outra opção que ele te dá também é, por exemplo, quero trabalhar com bases audiovisuais. Quero saber quais são as bases audiovisuais que tem disponível aqui para mim. Seleciono novamente Ciências Sociais Aplicadas, envio e ele vai me trazer aqui a National Geographic e a The Pictures Post. Não vou ler o resto para não passar vergonha aqui para vocês. Que são de textos completos e então também de materiais audiovisuais, tá? Então, eu clico da mesma forma, ele vai me direcionar para a interface nativa da página e eu vou ter contato com o acervo disponibilizado pela base de dados para a Universidade Federal da Paraíba. Tá demorando, mas ele direciona, tá? Então, ele leva você para a fase, não é videogame, né, gente? Para a página do National Geographic e vocês podem estar aqui explorando o que desejarem. Até por questões mesmo de lazer, né? Você não quer trabalhar com coisa científica, quer conhecer, ler uma coisa que não seja só da sua área, sua mente está cansada, você quer desaparecer, então você procura também pesquisar e utilizar das ferramentas que o portal de periódicos disponibiliza. E nessa busca também avançada, nós temos a possibilidade de selecionar somente as bases nacionais e as bases de acesso gratuito. Tem um amigo que ele não é de nenhuma instituição e ele quer saber quais bases gratuitas tem aí para ele pesquisar, né, ler algo sobre ele que ele queira. Então, eu vou lá, clico nas bases de acesso gratuito, peço para enviar e ele vai me dar uma lista aí de todas as áreas que tem, das bases que tem acesso gratuito para eu estar aí repassando essa informação para os meus colegas. Combinado? Essa é a maneira que nós temos de acessarmos a busca por base, tá? Que é um conjunto de dados relacionados entre si, né? Geralmente por uma área de conhecimento, por uma natureza de documento, e que me ajuda a recuperar a minha informação, né? De maneira mais atualizada e organizada também, por que não, né? Eu vou deixar um vídeo totalmente voltado para a busca por assunto, porque de fato ela é mais extensa, tá? A gente vai trabalhar operadores booleanos, a gente vai trabalhar os descritores, então é bom que a gente tenha um vídeo totalmente voltado para a busca por assunto, porque ela demanda mais tempo e certamente será o que vocês vão mais utilizar, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo.